Fazia muito tempo que eu não maratonava uma série tão rápido como eu maratonei a segunda temporada de Fate Winx. Nesse vídeo aqui eu vou falar todas as minhas considerações, tudo que eu achei sobre essa primeira temporada, tendo assistido na hora que saiu. Gente, eu acordei desesperada, mal dormi essa noite, assisti um episódio atrás do outro e aqui estou eu. Acabei de terminar de assistir, tá tudo aqui correndo em minha cabeça, tenho muito pra falar, mas antes de mais nada, esse vídeo tem muito spoiler, então só assiste se você não liga pra spoiler ou se você já assistiu aos episódios aí da segunda temporada. Se você não quer saber o que vai acontecer, sai desse vídeo agora, fecha ele e volta depois pra me contar o que você achou, mas não esquece de deixar o seu like, não sai sem deixar um like. Agora, dito isso, roda essa vinheta. Vamos começar falando dela. Ela que foi confirmado a sua chama do dragão. Na temporada passada a gente sabia que tinha uma chama, mas finalmente foi nomeada aí como deve ser, que é a chama do dragão. Dona Bloom nessa temporada apareceu muito mais e deu um ar muito mais de protagonista, na minha opinião. Na temporada passada ela tava se encontrando, descobrindo que era ser uma fada, descobrindo que era trocada, todas aquelas coisas que aconteceram. E eu senti ela muito mais presente nessa temporada e menos insuportável. Quem assistiu ao review da primeira temporada, se você não assistiu e quer saber o que eu achei, por que eu me decepcionei, as minhas frustrações, você pode assistir clicando nesse link que eu vou deixar aqui linkado nos cards. E nele eu contei um pouquinho mais do porquê eu me frustrei com a primeira temporada, eu esperei muito mais, principalmente da Bloom, coloquei muita expectativa nela sim. E nessa segunda temporada eu senti que ela supriu as minhas expectativas um pouco mais, principalmente porque ela teve uma história mais construída, mais sólida, a gente entende por que ela toma algumas decisões. E lá na primeira temporada ela era muito, talvez por ela não controlar ainda totalmente sua magia, nessa temporada a gente já viu que ela tá controlando muito mais, então ela tem total domínio quando ela quer invocar, quando ela não quer. E lá na primeira temporada não era assim, então a gente pode pensar que as emoções dela estando bagunçadas, ela ficava meio insuportável mesmo. Nessa segunda temporada, além dela dominar mais o poder dela, ter esse controle e conseguir emanar a tal chama do dragão, que então finalmente sabemos que se chama aí chama do dragão, ela também tem mais controle sobre as coisas que ela tá fazendo, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Outra coisa que amadureceu muito bem de uma temporada pra outra foi a relação dela com o Sky. Eles vinham desse relacionamento Sky e Stella e agora, oficialmente, Sky e Bloom. E a gente viu muito mais intensidade. Desde eles tendo aí a primeira relação deles, eles se formando aí, se firmando, aliás, como um casal, e também depois, né, toda a ceninha da cabana, tudo bom, e eles tendo essa conexão de dividir sentimentos mesmo, aquela coisa que se falou muito na temporada passada, que a Bloom vivia dizendo, eu não te conto tal coisa porque eu sei que você vai tentar me impedir, e é sempre assim, eu sou dona do meu bico, lá. E aqui parece que o Sky aprendeu, por mais que ele às vezes tente impedir ela de algumas coisas, dar razão a ela, falar assim, olha aqui por esse outro ângulo, ainda assim ele apoia mais ela, o que não necessariamente é uma boa coisa, porque digamos que a Bloom não é a melhor pessoa pra julgar, né, pra fazer juízo das coisas. Mas a relação deles ficou muito mais forte, tem uma cena inteira, eu postei isso lá no meu Instagram, se ainda não me segue, vai me seguir, é @carolteisen. E lá eu postei a cena inteira que eu tava assistindo, pois estavam eles montados em um cavalo, andando em campos escoceses, no caso em Alfeia, mas tudo tal. E ao som de Wildest Dreams, a cena inteira, gente, tô com a música inteira de Wildest Dreams. Tudo na minha vida. Então eles tiveram aí essa afirmação do amor deles e de fato descobriram que se amam. E no final da temporada a gente tem isso mais firmado ainda quando eles finalmente falam de fato que se amam. A gente já sabia, mas pra série é importante ver assim essa evolução, sabe? Parece que agora eles finalmente estão mais maduros. E falando de Bloom, a gente tem que puxar já o gancho pro Sky, né? E já que a gente tá falando de Bloom, vamos falar do Sky. O Sky nessa temporada, ele veio daquela revelação de que o pai dele tá vivo. E ele tinha acabado também de descobrir que o Silva traiu ele, não tinha contado toda a história da morte do pai dele de fato. Então ele tá meio mexido com o Silva, tá um pouco irritado ali. O Silva também tá foragido no começo da temporada, a gente não sabe o que tá rolando com ele. Tem um monte de reviravolta com a história do Silva também. E o Sky tá muito mexido, porque, pô, ele tá tentando ter uma relação agora com o pai, que é vilãozinho. Tá tentando ter uma relação com o Silva, mas tá puto com o Silva. Então ele tá ali lidando com muitas coisas, muitos sentimentos. E isso acaba refletindo um pouco na relação dele com a Bloom, que ele acaba se apegando muito mais a ela. Tem um momento que se preocupa ela, mas a gente vê que no final dá tudo certo. Ele acaba matando o próprio pai pra poder salvar o Silva, que é o seu pai mesmo. Que pai é aquele que cria, a gente já sabe disso. Então, por mais que o pai biológico dele estivesse possuído, ele mesmo fala, faz o que você tem que fazer. E mostrou aí que, no final, é claro que ele ama muito o pai dele. E aí eu acho que eles vão tentar, ao longo aí da próxima temporada, reconstruir essa relação. Mas com o que diz respeito à relação com a Bloom, vai muito bem, obrigado. E no final da temporada a gente viu que a Bloom foi aí pro Reino da Escuridão. Que seria o Reino da Escuridão?
Não sei. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Eu tô gravando esse vídeo em seguida que eu acabei de assistir, então eu ainda não tenho teorias, ainda não pesquisei super fontes, então estou falando com base no meu conhecimento que tenho agora neste momento. Então foi ela ao Reino da Escuridão, porque o que a gente sabe dentro da série aqui é um lugar em que vem criaturas aí horríveis, uma delas os raspadores, e eles são aqueles bichos que sugam aí a magia das fadas e estavam levando pro Sebastian, que foi o novo personagem introduzido nessa temporada, o novo grande vilão. Na temporada passada a gente viu que a Rosalind seria a vilã, acabou a temporada com as meninas chegando em Alféia depois de voltar do mundo do não mágico, né? Ela tava lá, tipo, ai, com a nova Umbridge, assim, sabe? Vai dos Harry Potter. Quando eles chegam lá, a gente imagina, putz, vai ser uma nova ditadora, lá. E realmente, no primeiro episódio, até ela fica, ai, forcem seus poderes. E a gente fala, meu Deus, essa bicha é braba. E depois a gente vê que, na verdade, ela é boa. E aí a gente pensa, mas... boa entre aspas, né? Boa do jeito dela. Sabe, tipo, os meios justificam os fins? Ela tem um bom fim, ela só não faz uns bons meios. E aí eu fiquei muito confusa, porque eu falei, putz, tudo aquilo, ela matou a... Gente, ela matou a Farah, mas, sabe, não tá batendo aqui as coisas. E começou a enganar a Bloom com todo esse pensamento, essa filosofia dela. E aí, o que eu já sabia se concretizou mais pra frente quando a Rosalind morre. E eu fiquei um pouco, assim, chocada, mas não muito. Porque eu não esperava que ela morresse de repente no meio da temporada de uma vez, assim. Inclusive, vai chegar, ela podia estar viva, porém estava morta, morrida. E falando de vilã, a gente tem que falar o Sebastian. Não vou me delongar muito na história dele, mas basicamente ele é aí um bruxo de sangue, tá tentando ali vingar o que aconteceu em Asterdale, trazer a galera de volta, se vingar das fadas, com a ajuda aí que a gente descobriu do próprio Grey, que foi o boyzinho da Aisha, que é a próxima fada que a gente vai falar aqui. Então eu gostei muito do Sebastian como vilão, achei top. Não gostei da última cena dele, antes dele morrer, eu achei aquela cena muito feia, as fadas estão ali jogando poder, ele tá assim, ó. Gente, que é isso? Ele tá balançando, assim, um negócio horroroso. Achei muito ruim. Mas como vilão, ele passou uma credibilidade, eu comprei tudo ali que ele se propunha, comprei a ideia de que ele queria restaurar ali o que ele perdeu, o Asterdale e aquela coisa toda. Como eu disse, a próxima fadinha que a gente vai comentar aqui é a Aisha. A Aisha nessa temporada, ela não teve grandes arcos, a verdade é essa. Ai, qual que foi o grande arco dela? Não teve. Ela teve algumas situações mais pontuais. Ela se firmou como a melhor amiga da Bloom, também se firmou como a cabeça do grupo, né, a pessoa que pensa, que é a mais racional. Então sempre que alguém tem alguma coisa, principalmente a Bloom, ela fala assim, ai, você é meu guia moral. Tem até um momento que ela fala assim, não me usa como guia moral porque é muita pressão. Então ela não teve uma grande história, ela tava sempre ali no meio dos rolês. A principal história dela foi com o Grey, justamente o carinha que ela conheceu. Enquanto nadava, ela se identificou muito com ele. Então eles bateram ali os pensamentos, acharam tudo show, ela demorou pra se abrir, demorou pra deixar ele entrar, e quando ela finalmente deixa, ela acaba descobrindo que todo esse tempo foi enganada. A própria mãe da Stella, né, a rainha de Solaria, que conta pra ela numa cena que, tipo, eu senti a dor dela. Eu falei, putz, ela tava ali falando que sabia julgar muito bem caráter, defendendo a Bloom e tal. E aí, de repente, ela fala assim, você joga muito bem caráter? E o seu boy, o Grey, que é um bruxo de sangue? Ela não acredita ali na hora, liga pra ele fala que tudo foi real pra ele, e ela fala, e nunca foi real pra mim, foi real pra você que sabia a verdade, pra mim não foi, porque eu não sabia a verdade, pra mim agora eu olho pra trás, só tenho dor, me arrependo de tudo. No finalzinho a gente viu ela sentada ali no laguinho, e aí ela olha pro lado e tá ali o Grey. Não tem mais desenvolvimento que isso. Eu acredito que ele volte sim na próxima temporada e que ele vai continuar com ela. E aí a gente vai falar agora, tá até fora da minha ordem, mas é porque eu quero muito falar dela. Ela, a Musa. A Musa nessa temporada foi uma das que mais me surpreendeu. Na primeira temporada foi a mesma coisa, mas essa segunda temporada, talvez não super positivamente, mas me surpreendeu muito a história, a narrativa que eles colocaram por trás da história dela. A Musa, a gente sempre soube que ela não era muito feliz com os poderes, né? Ela não gostava de ficar escutando todo o sentimento das outras pessoas, não gostava de sentir tudo aquilo dentro dela. Ela sentiu quando a mãe dela morreu. Claro, ela gosta de ser fada, mas ela tem essas dificuldades com esses poderes dela. E aí, a gente viu na primeira temporada que ela se relacionou com o Sam, a gente amou, todo mundo shippou muito o casal. Chegou na segunda temporada e no segundo episódio o menino vazou, e aí 7 episódios, nada. E aí, o que rolou, Netflix? O que aconteceu? Vamos recapitular o que aconteceu. Então, Musa, que não se dá bem com seus poderes, decidiu que ia começar a suavizar o sentimento dos amigos. Mas a Musa, ela toca em você e aí ela muda o que você tá sentindo. Você tá com raiva, você fica feliz. Você tá feliz, você fica com raiva. E é uma coisa um pouco preocupante, assim, problemática, porque, putz, então a pessoa não pode sentir o que ela tá sentindo. Eu entendo que pode ser benéfico, né, em alguns momentos, mas é meio errado você fazer isso sem consultar a pessoa primeiro. Então eu entendo a revolta da Terra em determinado momento, mas também acho que ela, né, exagerou um pouco, mas tudo bem. Então ela começa a usar os poderes dela no Sam. Então toda vez que o Sam tá um pouco irritado por conta da Rosalind, por conta de tudo que tá acontecendo ali em Alféia, ela vai e tranquiliza ele. Isso faz com que todo o sentimento de raiva que ele vai culminando, guardando, se exploda em um momento, porque ela tirou tanta essa raiva dele que quando ela foi libertada, foi muita raiva. E aí ele tá puto, ele quer matar a Rosalind, ele até pega lá o antídoto que a Flora fez e tenta drogar ela lá, matar ela, mas enfim. E o que é decidido? Que Sam e o pai vão sair de Alféia.
Eu achei não tinha por que fazer isso, eu não entendo. Pra mim, ou eles fizeram isso unicamente pra tirar de fato aí o relacionamento dos dois. Então, a partir do momento que o Sam e o pai saem da escola, ele mal é citado. Ele é comentado assim, mas, gente, o que rolou aqui? Ele realmente não volta a temporada inteira. Ele vai com Deus e não volta mais. E a Musa fica muito culpada por conta disso, de ter tirado. Ela acha que ela fez aquilo, ela acha que ela fez o Sam sair da escola. Ela também se desentende com a Terra. Então ela não tá muito feliz com esses poderes desde sempre. E agora, mais ainda, ela tá sem o boy dela, que ela mesma falava que ele era a paz dela, e de repente se tornou o caos. E em determinado momento, eles estão ali numa missão, e aí um raspador pega a Musa. Mas é uma coisa muito superficial, muito rasa. Ele vai, gruda nela, tira ali um pouco os poderes, desestabiliza os poderes dela. Ela até fala com a Flora, e a Flora fala, é temporário, você espera aí uns 10 minutinhos que você vai ficar susto. E aí a gente descobre, chocante, isso aí eu achei chocante. Tem 2 momentos que eu achei chocantes nessa temporada. Esse momento eu achei muito chocante, que é quando o Raven tá conversando com ela, né? E o Raven fala, eu vi quando você tava lá, e aí você se entregou pros raspadores. Você não queria mais o seu poder, porque era temporário. A Flora te falou que era temporário, você foi lá e falou, opa, vem cá, tira tudo. Então ela tá contente em estar sem poderes. Tanto que quando as meninas vão tentar usar o cristal pra devolver o poder com a chama do dragão pra Bloom, né, pra Musa, aliás, ela desiste, ela sai fora porque ela não quer os poderes, ela não quer voltar a escutar todo mundo. E esse momento fez muito referência ao Blue Mix, que muita gente falava que era o momento em que a Bloom passava os poderes aí pras meninas. Eu não sei muito bem como funciona, porque eu não cheguei nessa parte do desenho, então me contem se vocês souberem melhor. Mas durante as lives vocês falaram muito, e de fato foi isso aí que aconteceu. A gente já tinha falado sobre isso nos vídeos, que eu achava que era isso mesmo que ia rolar por conta da cena do trailer, e foi isso aí mesmo que rolou. Ainda falando sobre a Musa, eu tinha dito que ela parecia que ficaria mais exclusa da temporada, e muito pelo contrário, ela apareceu muito, tanto que eu falei que uma das histórias que mais me chocou foi a dela, e no final ela recupera os poderes depois que dá tudo certo, que os raspadores somem e tal. Mas eu também acho que tudo isso que aconteceu com o Sam, que eu falei agora, foi justamente pra acontecer o Raven e Musa. A gente viu que a relação deles foi construída nessa temporada. A gente viu que o Raven e a Musa, eles construíram uma relação de amizade, não como chegaram a se pegar nem nada do tipo, mas eu acho que ali deu um comecinho, principalmente por conta do último episódio, em que aparece ele colocando aqueles braceletes que tiram poder pra ela tirar os poderes dela temporalmente. Então não necessariamente ela vai ficar sem poder pra sempre, mas durante os períodos que ela quiser, ela vai poder tirar ali os braceletes, usar o poder, colocar os braceletes e não ter que escutar mais ninguém. E eu achei muito legal essa solução. Meio dolorido, mas muito legal. E aí, esse momento, quem dá e coloca os braceletes nela é o Raven, e aí eles vão ali treinar juntos. Uma coisa que eu gostei muito foi os momentos que ela tá com o bastão, ela aparece bastante com esse bastãozinho dela. Tem os momentos de briga. Eu achei que ela tá muito bem nessa temporada e eu gostei pra caramba. Então eu acho que eles vão caminhar mesmo pra que role Raven e Musa. Eu acabei de perceber que talvez esse vídeo fique muito longo, então eu vou dividir ele em 2 partes. Não sei se as 2 partes vão entrar hoje, então eu vou soltar esse vídeo que você está vendo agora. E o próximo, se não entrar hoje, vai entrar amanhã. Então mais tarde a gente tem live aqui no canal também. Eu sei que você vai ficar um pouco chateado, talvez por eu não dar todas as minhas considerações, mas mais tarde a gente vai ter uma live em que a gente vai poder conversar muito mais. E amanhã, se não sair hoje, sai a segunda parte desse vídeo. Mas o vídeo ainda não acabou, vamos seguir então falando da próxima fadinha, que é a Terra. Terra nessa temporada me trouxe um misto de sentimentos. Nessa temporada aqui eu achei que foi meio que mais do mesmo, ela não evoluiu em nada. A única grande coisa que aconteceu com ela foi que, logo no começo da temporada, a Flora chegou. E com a chegada da Flora, destravou ali alguns gatilhos nela, então ela começou a ficar com, ela mesma diz, com inveja da Flora. Tudo que a Flora faz, ela tem o mesmo poder que ela, mas é muito mais leve, muito mais livre, muito mais fácil, muito mais fluido. E a gente descobre que por conta disso, ela se descobre lésbica. Eu confesso que pra mim ficou muito jogado. Muito jogado. Mais pro final da temporada, a gente vê que uma das especialistas que tinham sido apresentadas, aí que, pra falar a verdade, eu não lembro nem o nome dela. Aí depois, mais pra frente, ela aparece de novo e no final, ela tem aí um date com a Terra. Eu confesso que eu nem o nome dela eu lembro, mas aparentemente aí a Terra vai ter uma relação com ela, não sei se vai ser definitivo ou não. Mas uma mina que parece muito mais velha, inclusive, que ela. E foi assim, eu achei muito jogado. Não é que eu achei ruim, eu só achei jogado. Achei que ficou sem espaço. Tanto que a cena em que ela tá se revelando ali pra Flora é o momento em que ela tá sentada na cama, ela conversa, corta para um monte de coisa acontecendo. Então tem um monte de coisa acontecendo, corta pra ela na cama. Aí depois corta para, assim que ela termina de falar, corta para um monte de coisa acontecendo ali no salão. Achei jogado. Achei bonita as cenas que tiveram. A cena dela contando pras meninas, a cena no final, ela saindo com a menina. Eu achei bonito. Achei muito bonito. Achei que assim, quiseram colocar ali e na minha opinião ficou um pouco jogado.
Dois pontos interessantes pra gente comentar sobre ela nessa temporada. Primeiro, a gente soube finalmente o passado. Quem me acompanhou aqui o canal ano passado sabe que a gente fez a leitura do livro de Winx, e tanto no livro quanto na primeira temporada a gente viu que ela tinha alguma coisa ali com o Raven. O Raven mesmo fala, você pode não acreditar, ele fala pro Dane, mas eu já passei muito tempo aqui com a Terra. A gente ficou, mas o que rolou? O que rolou? E aqui a gente descobriu, ela acaba contando que eles ficaram, que ela beijou ele ali no momento que ela tava meio bêbada, depois ela vomitou na frente dele, aí ficou tudo muito constrangedor, ele começou a evitar ela e ela começou a evitar ele. Foi essa relação que eles tiveram. E outro ponto pra gente citar é a forma que ela expressa o poder. Então, com a chegada da Flora ficou muito confuso, porque eu pensava, putz, as duas têm o mesmo poder, né? As duas são a fada da terra e tal. Como que elas vão expressar esse poder mesmo? Tipo, vai ser raminhos, vai ser florzinhas, a Flora vai ser mais floral, justamente pelo nome. E aí, de fato, eles deram uma maneira de mudar um pouco o poder dela. Porque uma vez que a Flora tem aquele expressa o poder dela com os raminhos, que era o que a Terra fazia antes, agora a Terra diz que ela tá tentando uma coisa nova e ela tem ali um pedaço de carvão, ela transforma em diamante, então ela tá expressando dessa outra maneira, assim. Não sei como vai ser daqui pra frente, mas é uma coisa um pouco diferente, até a forma de ver, né? Uma coisa mais azul, uma coisa, tipo, voltada, igual eu falei, diamante e tal. Então são dois pontos aí interessantes. Me conta se vocês acharam alguma coisa mais interessante pra falar sobre a Terra, deixa aqui nos comentários. E antes de encerrar esse vídeo, porque como eu falei, eu vou ter que dividir em duas partes, ainda tem 3 fadinhas pra gente falar, tem a Beatrix, tem os acontecimentos, tem algumas teorias pra próxima temporada, então eu vou ter mesmo que dividir esse vídeo em 2. Então, só pra concluir, vamos falar de Dona Faragonda. A gente já tinha teorizado de que ela poderia estar encapsulada de alguma forma. Eu lembro de ter falado isso em live, lembro de já ter feito vídeo falando disso também. Do fato dela não estar morta, mas assim, de fato ela estava morta mesmo. Mas ela deixou uma parte da sua consciência guardada ali numa cápsula embaixo da terra. Ela consegue conversar com a Fara e é nesse momento ali em que elas estão se despedindo, porque nesse momento elas já sabem que a Fara morreu por conta da Rosalind. A Rosalind já... Nesse momento acho que a Rosalind ainda tá viva. Mas a Fara conta sobre as transformações. Ela fala que ela tentou segurar aquilo por muito tempo, porque achava perigoso e tal. E ela explica mais ou menos ali por que as transformações acontecem. E a gente já sabia, né, por conta do trailer, e agora confirmado nesse episódio, que as fadinhas se transformam. Então tem um momento ali em que a Bloom tá lutando contra o Sebastian, e ela escassa todo o poder dela, e a gente tem ali as fadinhas, né, em volta, e elas estão querendo ajudar de alguma forma, e elas conseguem usar o poder que elas já tinham juntado naquelas pedrinhas, e conseguem aí concentrar esse poder e fazer de fato a transformação. Eu achei ridiculamente mais bonita a transformação do que a da Bloom. Ridiculamente, assim, muito mais bonita, visualmente falando. Eu sei que a Bloom se transformou, foi meio que a mesma coisa, mas é que tinha aquela água da Aisha em volta. Tudo bem, só que foi feio. Nessa temporada achei muito mais bonito. Mas assim, uma coisa que me incomodou. Tava tudo bem, até o momento em que elas foram descer. Aí a câmera ela abre e mostra um ângulo muito feio. E elas assim meio que presas, dá pra ver que elas são tipo presas por cabo. Aí cagou a cena pra mim, podia ter cortado direto pra elas no chão. Eu achei que ficou muito feio, elas descendo, ficou uma coisa meio desengonçada, eu achei muito feio. Mas gostei da transformação no geral, na hora que elas estão rodando ali achei bonito. Gostei das transições, gostei dos efeitos, gostei das asas, que é o principal. Eu achei algumas asas diferentes do que eu tava esperando, mas a da Stella, por exemplo, eu achei muito próximo do que eu já tava esperando. Então achei legal. Aí as outras eu achei um pouco diferente, mas gostei também, curti. Me conta aí embaixo o que você achou das asinhas, o que você achou da temporada. Eu volto daqui a pouco, se não hoje, amanhã. Não sei quando volto, mas voltarei em breve pra gente falar aí um pouco mais das outras coisas sobre a temporada. Tem muita coisa pra falar. Vou me despedindo por aqui. Espero você então no próximo vídeo. Não perde, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Tem Beatrix, tem Stella, tem Flora, tem muita coisa pra gente comentar ainda. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você gostou, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou sobre a temporada. E ativa as notificações pra você receber quando tiver a live hoje à noite e também amanhã, quando eu for postar, se não hoje. Eu não sei, gente, mas quando eu for postar a segunda parte desse vídeo. Então é isso. Um beijo, fadinhas, e até daqui a pouco.